Então, olha, hoje é dia 15 de dezembro de 2023 e, sem querer ser entrevistadora de nada, a gente marcou esse encontro aqui para fazer uma apresentação do novo livro publicado pela editora Coração Infinito, do James Kimmel. Então, é assim, lá não sei quando, daqui a pouco vocês já colocam essas informações, o Coração Infinito lançou O que Aconteceu com as Mães. Este, na verdade, é um livro novinho que está aqui, porque eu tenho cópias para as pessoas que queiram comprar, porque o meu, ele está... Ele não tá aqui perto de mim, ele está lá na cabeceira da minha cama, porque é um livro de cabeceira, né? E ele Sim. está aberto, ai, rabiscado e tal. Então, eu peguei esse livro aqui para mostrar, e é interessante, porque quando... Vocês já pensavam na capa do livro? Porque quando apareceu o outro livro, falei, ué, é a mesma capa? E depois que eu vi que não, né? Porque uma tá a criança aqui de costas e a mulher aqui de costas, e o outro tá a criança e a mulher retornando aqui para a plenitude, ouvindo para contar para a gente, né? Vocês já tinham pensado nessa capa antes? Não, Ana, foi as, as sintonias, as sincronicidades do universo. É, eu até fiz um vídeo, eu não publiquei ainda, mas eu vou publicar falando sobre as capas. A gente tinha pensado numa outra capa, assim, fora, nada a ver com essa aqui, para o segundo livro, e aí ficou uma coisa amarrada e não ia, parece que não estava legal, várias coisas assim travando. E aí eu falei, não, eu vou zerar, apaga, esquece essa capa que eu estou tentando insistir nela, vou me abrir para uma coisa completamente nova. E nesse abrir, eu encontrei essa segunda imagem, que é exatamente a mensagem que a gente queria falar, né? Inicialmente, essa menininha sem a mãe, né? Ela tá separada da mãe, procurando, se perguntando o que que aconteceu com as mães. E já nesse segundo livro é quando ela encontra, como se ela tivesse encontrado essa resposta, né? E elas juntas estão fazendo esse caminho contrário, né? Que a gente está também, né? Em busca desse maternar mais natural. E então foi coisa novamente aí do divino. Porque a gente já fez um outro vídeo que está ali publicado no canal também sobre o que aconteceu com as mães, mas só para fazer a ponte, esse livro que aconteceu com as mães, eu recebi em PDF, a gente nem se conhecia, né? Da Flora Eduardo, e aí quando ele mandou, eu acho que até cheguei a comentar, eu falei, claro, leio e tal, mas assim, eu, eu não vou caminhar junto se não tocar o meu coração, porque que eu vou falar contra, né? Não vai ser uma boa. Vocês tinham me convidado a fazer uma resenha. Mas o livro tocou tão profundamente que a minha resenha acabou virando o prefácio dessa primeira edição. E porque a sensação que eu tive é de ler um livro de 80 e poucas páginas, né? 79 páginas, depois tem o pós-fácil, e é impactante que o James Kimmel conseguiu sintetizar e perceber e revelar. Então, é assim, é um livro sobre o óbvio, mas o óbvio não é óbvio enquanto a gente não vê. Uhum. Então, ele é muito fácil, porque você lê e fala, é óbvio, mas enquanto não é óbvio para você, não é óbvio. Então, esse encontro, né? Eu sinto que o James Kimmel escreve de uma maneira que ele te encontra, e você se encontra com ele e com a sua vida e com as suas experiências. Então, tem essa primeira edição desse primeiro livro do Kimmel, e aí vocês mandaram a segunda, o segundo livro, o segundo e último, ele só escreveu esses dois livros, né? Além de outros tipos de escrita,
E nesse segundo livro, quando vocês mandaram o PDF, eu achei assim, não tem como o Kimmel ter ido além do primeiro, não tem como. Então, provavelmente é um pouco mais do mesmo, provavelmente é um, né? E assim, tem aquela história, né? O primeiro livro vem quando o autor se apresenta no primeiro livro, cria uma expectativa, e o segundo livro, dificilmente ele, né, ele vem falar à altura, mas muitas exceções a essa afirmação. E aqui é uma delas, né? Porque o Retorno à Plenitude eu pulava de alegria lendo, porque ele é o óbvio refinadíssimo. Então, ele traz, e aí eu gostaria nesse encontro assim de abrir um pouco o livro e compartilhar, né, algumas coisas do livro, mas ele traz também de novo em 80 páginas, é impactante, né? Eu fico babando e muito querendo aprender a ser sintética dessa maneira. Então, ele vem trazendo uma crítica social, que também a gente encontra no primeiro, mas com aqueles dados, assim, como é que tudo isso começou e por que que isso tudo continua. E ele revela isso para a gente nesse livro. Então, é impactante, né? Eu também já li ele algumas vezes, eu volto nele, ele é um livro referencial, e aí eu vou te dizer aqui qual que é daqui a pouquinho, qual que é a minha parte, assim, que me lavou a alma e que me revelou um monte de outras coisas, né? E aí, James Kimmel já faleceu, então em 2001 ele já não está mais aqui com a gente, então assim, ele não vai ter o terceiro livro, mas a sensação que eu tenho é que esses dois livros dele, eles vão multiplicando e eles vão criando muitos livros. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente pensa sobre, e é um convite para escrever livros, né? Eu sinto que é uma potência mesmo. Então, eu não sei como, vocês já me falaram, já não me lembro, como é que vocês encontraram essa joia rara? Foi ali num site, não foi? Numa referência? Me lembra isso, como é Foi, que vocês foi encontraram? eu que encontrei esse livro, Ana, O foi primeiro. o primeiro que aconteceu com as mães, Whatever Happened to Mother, lendo um livro da Karen Ramsey chamado Creating Healthy Children, criando crianças saudáveis. E aí a Karen Ramsey lá tá lá, ela conta uma história que ela estava num festival e aí ela era da La Leche League, ela é uma mãe. Esse livro é justamente ela falando como ela criou os filhos dela. É uma visão, ela é uma mãe do contínuo, então hoje ela deve ter uns 60 anos de idade, americana. Então ela é muito envolvida com o bem-estar das crianças, dos próprios filhos, inicialmente, para depois conseguir passar isso para outras pessoas que também têm essa ânsia, esse anseio. E aí no livro ela está lá num festival relacionado a isso, com crianças e tal, e ela encontra a Iemaia. E ela começa a conversar com a Iemaia. A Iemaia tem lá os três filhos dela, o marido dela. Ela fala, então, o meu sogro, ele escreveu um livro. Se ele sogro, como ele chama? James Kimmel, tá? Olha, o livro é incrível. E aí a Karen foi lá e leu o livro. Ela falou algumas coisas desse livro no livro dela. Falando, olha, esse livro, simplesmente, a gente colocou lá, se você vê o que aconteceu com as mães, eu pedi para Karen, eu falei, Karen, posso traduzir o que você falou lá no livro e eu colocar no nosso? Ela falou, claro. Dela falou assim, recomendo fortemente este livro amoroso e compassivo sobre parentalidade, escrito por James Kimmel. O que aconteceu com as mães é um livro curto, fácil de ler e de um imenso valor. Uma leitura absolutamente obrigatória a todos os futuros pais e mães. E aí eu fui atrás desse livro. E encontrei lá na Amazon americana, uma coisa assim, e aí, Bem desconhecido, bem né? desconhecido, comprei o livro, li ele, eu fiquei assim, completamente. Eu não tenho muitas palavras para dizer, mas é um misto de emoções, porque às vezes eu chorava lendo, às vezes eu ria, às vezes me vinha uma sensação de muita paz lendo aquele livro.
raramente vinham situações antagonísticas, assim, conflituosas para mim, como homem, como pai, né? A experiência da mãe lendo deve ser outra, ou outros pais. A minha experiência foi essa, foi uma coisa de muito pegar pela mão e falar, poxa, eu estou fazendo isso aqui, por mais que às vezes possa parecer que doa, é para acordar para uma realidade possível muito mais elevada. Mas eu não gostei. A primeira vez que ele começou a traduzir para mim esse livro, eu não quis ouvir muito, não. Eu não gostei, me deu. Nossa, eu me contraí tanto. Eu me fechei completamente, porque foi muito forte. Eu não estava preparada. Mas eu lembro, a primeira vez que eu li para Flora, ela chorou. Foi uma coisa muito emocionante, assim. Ela chorou, mas eu acho que você não queria olhar para esse ponto. Não, não É, queria. não é que ela se fechou, que ela falou, é ruim, não lê, não quer. Ela super se emocionou, chorou, mas ela sabia que o momento não era dela, que ela ia ter que fazer um trabalho grande. E esse é o ponto. Todo mundo que lê esse livro percebe que é um trabalho interno grande que você tem que fazer para se tornar aberto e receptivo ao conteúdo. Não é nem assim para implementar, né? Não é nem isso. É para você simplesmente para você se abrir. Já demanda, o pré-requisito é uma abertura que às vezes o condicionamento é tão grande que a gente sente o medo de morrer. E morre, né? É, É um livro que ele não é exatamente para se distrair, né? É um livro para você tocar em pontos né? intensos, assim. E aí a Flora ficou grávida da Melissa, da Mel. Eu falei, poxa, deixa eu resgatar esse livro. Comecei a ler para ela de novo, mas aí você vai lendo em inglês ali no original, várias palavras não são as ideais, aí você, poxa, você pula um pouco, porque ali você não está no fluxo, não sabe uma palavra ou outra. Falei, vou traduzir, vou te dar. Aí eu fiz isso, traduzi, dei para ela, aí ela, Uhum. Não, né, aí foi outra experiência, né? Isso foi depois de alguns anos, né? Da primeira leitura até e então. grávida, E agora grávida. grávida. E aí a gente falou, poxa, depois que a Flora Aí foi leu, maravilhoso. a- Foi é, sensacional, assim. aí E aí a gente, né, viu que isso não podia ficar restrito a nós dois, como a gente tinha que espalhar isso de algum jeito, né? E o interessante, Ana, é que esse segundo livro, ele não existe no original. Ele não era um livro. Isso aqui é um compilado de artigos que o James Kimmel escreveu e eles estavam em um site e com autorização da filha dele, a gente transformou num livro. Então Ah, não existe o segundo livro do James Kimmel em lugar nenhum, só aqui no Brasil. ah, só, sorte nossa. Assim, você falou Sim. que é um livro que a Karen escreveu, que é um livro obrigatório para mães e pais, é um livro obrigatório para filhos, né? Para nós todos que somos filhos, porque aí a é, gente vai conseguir compreender um monte de coisa, né? é, Eu vou entrar aqui no Retorno à Plenitude e, e eu vou trazer essa impressão, né? Primeiro, assim, a primeira coisa que aparece ali, né, depois do lindo, da apresentação, do lindo prefácio, que o Álvaro Areas o escreveu. Álvaro escreveu esse prefácio, Ana, aproveitar esse parênteses, que prefácio maravilhoso. A gente Sim. agradecer demais ele, é um profissional incrível, um cara com uma visão muito é, semelhante ao do James Kimmel. Uma vez eu conversando com ele, eu brinquei com ele que ele é o James Kimmel Tupiniquim, porque é psicólogo e tal. Então, eu tô usando esse espaço para agradecê-lo de coração, esse, Essa contribuição, né, nossa, ao livro. esse É, prefácio dele. descrição linda mesmo. E aí a gente chega no primeiro capítulo, que começa o bebê humano, e aí tem começa com aquela citação, né? Que é de outra pessoa, que é do Lewis Mumford, Lewis Mumford, é isso? Do Lewis Mumford. é um Lewis historiador, Mumford. sociólogo, um É, norte-americano também, do outro século ainda. Então, ele é de 1895 a 1990, isso aí. mas isso é desse livro, né? A Conduta da Vida que ele escreveu. Mas o É, que importa é o seguinte, que ele escreveu assim, ó. A ternura apareceu nos mamíferos ancestrais do homem muitas eras antes dele aprender a manter o fogo ou moldar a pedra. E eu queria começar por isso, porque essa palavra ela tem
coincidentemente, né, quando eu leio logo de cara ali, também me pegou, porque é uma palavra que está ficando muito presente no meu cotidiano. É a ternura, essa palavra, tão necessária, né? Porque, assim, quando você tem ternura, nada é impossível. Qualquer assunto é possível, qualquer É. dificuldade é possível, qualquer experiência é possível. E a ternura, ela é uma expressão de todos os mamíferos. Todos os mamíferos apresentam essa ternura. Quer dizer, ela não é uma construção social, como ele Hum, coloca aqui, né? Ela é uma condição biológica. hum. E essa ternura, ela ali é vista e depois é condenada como uma fragilidade. Então, vou falar a parte assim mais impactante para mim do livro, que é Eu acho quando, que eu já imagino qual seja. Deixa eu pensar se eu acertei quando você falar. não sei se você está imaginando a mesma, mas eu vou te dizer, quando ele vem e traz no quarto capítulo a mãe nutridora, ele vai falar sobre o Do início da nossa Platão. civilização, sobre Platão, o início da nossa civilização. Então, olha isso, gente, que eu preciso. Acertei, viu, Ana? Acertou? Acertei. Olha isso. É, ele vai lá e fala, deixa eu ver se eu acho a parte que ele fala isso. O que acontece, Qual página é, Ana? olha só, 45. 45. A necessidade de se eliminar o vínculo mãe-bebê. Então, vamos lá. É biológica a ternura. A ternura, ela é a ponte primeira e primordial da relação mãe-bebê em Uhum. todos os mamíferos. Porque é inevitável, né? Aquela vontade de de vincular. Então, a ternura traz esse vínculo. E então, quando filósofos, pensadores estavam sonhando uma nova civilização, justo neste momento, que é a nossa civilização que hoje a gente vive, e ela vem dessa egrégora Sócrates, Platão, que realmente eles fizeram, eles iniciaram essa civilização, né? Aí a gente vai ver que e Platão escrevia o que Sócrates dizia. E ele escreveu a República, que são 10 livros. E no quinto livro da República, James Kimmel coloca assim: a necessidade de se eliminar o vínculo mãe-bebê e, igualmente, a influência materna é revelada de forma clara na sociedade ideal de Platão, que ele descreve em A República. Então, eles estão ali, Sócrates, Platão e toda aquela galera, imaginando e sonhando uma sociedade ideal. E uma sociedade ideal é uma sociedade onde a gente, para eles, né, onde teriam pessoas que conseguiam ter uma resposta e uma obediência à autoridade. Eles não estavam pensando de uma maneira ruim, não estavam com plano diabólico, eu imagino, mas eles estavam com um plano assim: olha, é o seguinte, está vindo muita gente no mundo, a sociedade está se formando, tem muita gente aí, e cada um tem a sua autoridade máxima, mãe. A gente não vai conseguir pôr ordem nisso. Então, a gente precisa tirar a criança da mãe, para a criança, então, sentir a falta de uma autoridade e a gente colocar no lugar dessa falta uma autoridade responsável. Porque as mães nem sempre são responsáveis. Às vezes é uma mãe adolescente, às vezes é uma mãe que está sofrendo sei lá pelo quê, às vezes uma mãe doente. Então, eu até imagino que eles tinham um plano civilizatório aonde essa relação mãe e filho não fosse a primordial, porque senão ela é muito anárquica. Então vamos lá, vamos colocar uma sociedade, uma civilização. Nessa civilização a gente vai ter uma autoridade máxima, essa autoridade vai ter todo um conselho, a gente vai se dedicar a criar uma civilização. Então, olha que ideia genial que eles tiveram. Agora é Platão no livro 5 da República. Os oficiais designados levarão os filhos dos melhores genitores ao abrigo.
e os entregarão a amas que residirão numa área afastada da cidade. Mas os filhos dos inferiores ou dos superiores, se porventura nascerem deformados, serão levados. Quer dizer, se você é filho dos inferiores ou você é deformado, é a mesma coisa, né? Serão levados, como é devido, a um local secreto e oculto. Aí vai continuar lá o texto, 3 pontinhos, e volta aqui. Isso haverá de ser feito se quisermos que a raça dos guardiões se mantenha pura. E ainda segue assim: as amas providenciarão a nutrição desses bebês, trazendo as mães ao abrigo quando estas estiverem cheias de leite, tomando o maior cuidado possível para que nenhuma delas reconheça seu próprio filho. E outras amas de leite poderão ser chamadas, se houver necessidade, de um maior contingente. Também se cuidará para que o processo de aleitamento não seja protelado em demasia, e as mães não terão de levantar-se à noite, nem terão quaisquer outros inconvenientes, mas confiarão todos os trabalhos dessa espécie, que é a humana, bebês, às amas e atendentes. Bom, aí ele vai desenvolver aqui e vai dar consistência para o que ele está falando, para quem não tiver acesso ao livro e querer ler o livro inteiro, ler a República inteira para entender, ele vai lá e faz uma síntese e ele consegue mostrar que esse projeto deu certo. A ponto de você ter, ele coloca ali mais para frente, né? Em Paris, tinha em 1780, 21 mil crianças nasciam todos os anos na cidade de Paris. 17 mil dessas 21 eram enviadas à região rural para ficarem com amas de leite. 2 mil ou 3 mil eram colocadas em berçários. 700 crianças eram amamentadas em casa por amas de leite. E apenas outras 700 crianças eram amamentadas por suas mães. Então, ele faz a genealogia da nossa civilização e ele coloca de início o projeto bem-sucedido da separação de mãe e bebê. E quando faz uma separação mãe e bebê, você está negando a ternura. Você está embutindo ou explodindo a ternura. E aí a gente vai começar a ver que a gente tem uma civilização que ainda existe, mas já vai terminar rapidinho. Os astros estão fazendo de tudo para finalizar essa civilização. Não que não tenham coisas nessa civilização que são maravilhosas, porque tem seres vivos, tem bebês nascendo, né? A vida acontece apesar dessa civilização. Então, apesar dessa civilização, a vida continua sendo uma vida cósmica. Então, tem muitas coisas, eu não estou jogando fora a vida dessa civilização. Só estou reconhecendo que é uma civilização, assim como Hitler teve o seu. Não estou comparando Hitler a Sócrates, não é isso, mas dizendo que tem um projeto e tem um plano, que chega uma hora que você fala: opa, peraí, vamos repensar esse projeto, vamos ver o que realmente implica. As intenções podem até ser boas, mas não é como funciona. Então, trazendo isso para a nossa civilização, tinha esse projeto de finalizar com a ternura, de finalizar com a relação mãe-bebê, de finalizar com esse movimento tão biológico, intuitivo, instintivo, fundamental das mulheres. E aí a gente vai ver todo um processo, um procedimento dessa desqualificação das mulheres, da sua requalificação nessa sociedade, que já não tem mais nada a ver com ternura, que agora tem a ver com produção, que agora tem a ver com independência, chegando, inclusive, no feminismo. O feminismo também é projeto disso, também é sem ternura. Então, a gente ficou amarrado de uma tal maneira nesse projeto civilizatório que a gente fica tentando melhorar o que está ruim e só piora, porque não volta para a base. Porque a base biológica da existência humana e mamífera é a ternura. E essa palavra ela vai se desdobrando assim em ações impensáveis, porque ela realmente é uma palavra que
gera vínculo, e vínculo geram coisas impensáveis. Então, aqui, só para entregar para vocês essa percepção desse livro, né? Ali está nesse capítulo 4, mas ele vai seguir a partir disso, né? Primeiro ele faz uma genealogia linda ali sobre o pai, sobre a mãe e tal. Aí ele vai chegar lá no capítulo 5, logo depois disso, para poder mostrar a parentalidade sociopata. Então, desse rompimento da ternura, já vem a sociopatia, e aí ele mostra para a gente. Depois, na prática, ele fala sobre as reflexões sobre Columbine, né? Daquela, em 1999, aquele atentado, aquela tragédia que aconteceu na escola e que depois abriu a porteira para várias outras. Então, ele traz como uma materialização disso tudo, né? Mas aí ele ainda segue, e aí ele traz ali dentro do nosso âmago, né? Por que ferimos nossos filhos? E aí ele vai mostrar essa parte da vontade de chorar mesmo, mas de rir por você estar tirando a venda. Ele vai mostrar como a gente aprendeu a reconhecer ser ferido como cuidado. Então, ferir uma criança virou sinônimo de eu estou educando, eu estou cuidando dessa criança. E ele revela isso. E ele desconstrói e desarticula isso. É libertador, mas, ao mesmo tempo, precisa de estômago para isso, né? E, então, numa tragédia dessa, né? O livro finaliza com esse capítulo. Numa tragédia dessa, você finaliza o livro reconhecendo que tem caminho de volta para a plenitude. Porque ele não está ali floreando, ele não está aí dando receitas para a gente poder ser pleno, ele não está ensinando meditação, ele não está fazendo nada disso. Ele está revelando o que precisa ser olhado. E quando a gente olha isso, é tão absurdo que, no mínimo, dá vergonha. E aí você fala, não dá mais para fazer isso, não dá mais para viver assim. Então, o que eu sinto desse livro, Retorno à Plenitude, do James Kimmel, é essa precisão de colocar a gente diante de uma percepção que você fala, não, acabou. Aqui eu finalizo isso. Eu não vou mais compactuar com a civilização baseada nessas premissas. E aí eu acho a grande revolução. A grande revolução. Porque geralmente a gente lê livros que vão falar sobre o amor, que vão te convencer e tal, só que a base vai continuar ali. Então, o que vai acontecer? Vou te dar uns exemplos ali que eu a minha filha de 17 anos, ela é bem debochada, né? E ela fala, pelo amor de Deus, pais que criam os seus filhos livres, né? Criam os piores filhos. Como ela gosta bastante de estar com crianças, mas ela tem essa experiência, né? Então ela pega e fala assim, imagina que um dia eu estou ali com as crianças e eu vejo uma criança morder o calcanhar da mãe. Ela está ali mordendo o calcanhar. E a mãe fala assim, ele estava só me mordendo. Ai, e justifica essa mordida e faz com que essa mordida vire um nada, né? E ela falou, pelo amor de Deus, alguém tem que falar para essa criança, você não pode morder o calcanhar da sua mãe. Você não pode morder. Cadê a ternura, né? E por aí ela vai tendo vários exemplos que faz ela arrepiar quando ela pensa em educação livre. Isso é uma menina que nunca foi à escola. Então, não é sobre tentar, através de livros, através de cursos, de palestras, revelar o quanto a gente tem que ser amoroso, o quanto a gente tem que ser terno. É revelar o quanto a gente deixou de ser amoroso e terno. E o quanto, nessa base, qualquer coisa que eu faça vai vir dessa não ternura. E ali, eu não sei como, mas James Kimmel foi absolutamente preciso e impecável nisso, e você não vai mais ser complacente com essa civilização depois de tomar essa consciência. Então, pronto, é isso que eu queria trazer sobre esse livro. É uma sensação de realidade
crua, com a possibilidade de, ao reconhecê-la, você não precisar mais fazer parte da sustentação de uma ilusão e de criar crianças livres que estão absolutamente prisioneiras numa não ternura. Hum. E a mãe pagando mais uma vez o pato de tudo isso, e cansada, e exausta, e desrespeitada, e apanha e tal, porque agora, de novo, ela precisa criar uma criança livre. E cadê a ternura? Porque não tem ternura na relação com o casal, não tem ternura na relação social, não tem ternura dos seus pais, das suas mães, não tem ternura social. E que é o que a mulher precisa de ternura. A mulher precisa de ternura. E aí, o que te parece? Olha que eu não preparei nada para o encontro de hoje, mas é inevitável, diante desse livro, não vir por esse lugar da onde ele entrou, né? Da onde ele me capturou. Maravilhoso, Ana. É uma síntese de uma parte, né, do livro. É, Perfeita, maravilhosa. muito bom. Esse livro não é só para pais e mães, não é só sobre parentalidade, né? Ele é sobre a relação humana, né? As relações humanas. E de que forma isso que foi propositalmente eliminado, né? Que é esse vínculo mãe-bebê, o que que ele está causando? Qual que é a consequência? E a gente está vendo a consequência aqui agora, né? Em nós e em tudo. E eu gosto muito que ele cita, né, algumas vezes, como que esse primeiro vínculo, essa primeira interação social, porque nós somos seres naturalmente sociáveis, né? Essa primeira interação com a mãe é ela que vai dar o tom, Uhum. é ela que vai dar a base para todas as suas futuras relações. Nossa. Então, você tirando essa ternura, esse vínculo, isso que a mãe faz, que é afirmar a vida de alguém, né? A mãe, ela afirma a vida de alguém, né? Através da própria vida. Então, você tirando isso, pronto. Foi muito bem pensado essa questão da sociedade ideal, né? Da sociedade ideal, né? Aqui de Platão. Foi muito bem pensado, porque foi no cerne. Foi exatamente no cerne. Ia mexer depois para quê? Vai direto no ponto, esse é o ponto, né? Então, de fato, modificou o que é o ser humano. A nossa espécie humana, ela está alterada. As nossas relações estão completamente modificadas por conta disso. E quer falar alguma Mas coisa? quando chega um bebê, quando nasce um bebê, Flora, sempre que nasce um bebê, eu sempre me emociono quando eu sei que nasceu um bebê, ou quando eu posso presenciar um parto, e nascem bebês a todos os segundos, né? Quando nasce um bebê, tudo aquilo, em algum momento, na eternidade daquele segundo, volta. Volta a ternura, volta um instinto, volta um processo, um resgate da humanidade, para então logo a gente caminhar numa cultura, numa civilização, numa civilidade que faz isso perder de novo e pronto. Foi só aquele momento, né? Porque as mães hoje são mães filhas da não ternura. Então parece errado ternura, né? Parece Exatamente. deslocado, né? Sim. Tanto que o James fala que os bebês, não importa que mudou, não importa se são os bebês de milhares de anos atrás ou se são os bebês que estão nascendo agora. O que eles esperam é isso. Genética e biologicamente, o que eles esperam é isso, é esse vínculo de ternura. Então, isso não tem como ser apagado, mas isso tem como ser muito soterrado, Exato. né? Está sendo suprimido. Então, esse instante eterno, né? Esse instante mágico do nascimento, dessa ternura, não dá para ser completamente apagado, mas ele é tão constantemente podado, né, como sendo algo errado, inclusive por especialistas, como ele fala no livro, né, especialistas em desenvolvimento infantil afirmam isso. Ai, você continua. Continuo. Eu vou ver a bebê, já vou.
É isso, é isso, né, Ana? Ouvindo vocês assim é muito bom poder ouvir duas mulheres assim maduras, mães e, e não dá para não tem o instinto tem um jeito, a biologia tem um jeito de dar a última palavra. Por isso que o condicionamento tem que ser martelante, por isso que ele tem que ser a todo momento, por isso que ele tem que ser ideológico, em certo sentido, porque do contrário, a natureza vai falar mais alto. Você tá entendendo? Porque se eu não provar, sim, porque é esse outro lado, o outro gume da ciência hoje em dia. Ela é usada para comprovar qualquer coisa. E as pessoas que simplesmente acreditam na ciência sem questionar o que é ciência, meu Deus do céu. Claro, você não está Você tá falando entendendo? de ser contra a ciência, mas a ciência ensina a gente a questionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que questionar é o que é a É, ciência, mas né? e quando as pessoas são que são a maioria de nós somos escolarizados e quantas vezes você se lembra de ter respondido ou estudado na escola o que é ciência? Eu não me lembro. Eu não me lembro o que é ciência. Qual é o ethos da ciência? Como se faz ciência? É assim. Ah, é assim? Ah, então isso daí que eles estão passando não é ciência. É publicidade, é marketing. Mas isso é um ponto. E o que acontece? Aí precisa vir todo esse discurso até científico com C bem minúsculo e entre aspas, para falar assim, não, a mãe ela deve dormir separada do filho. Ela deve dormir separada do filho, porque cientificamente aí entra. Aí entra. Mas o ponto é que se mãe e filho são uma unidade funcional, emocional, não tem como estarem à vontade separados, se são uma unidade. Então eu preciso de um discurso externo que, de alguma forma, faça a minha racionalidade abafar ao máximo, soterrar ao máximo a parte biológica e instintiva do meu ser. E conforme isso vai sendo martelado durante anos e anos e anos na sua vida, e aí vem sua mãe e fala a mesma coisa, vem sua avó fala a mesma coisa, você fala, não, sou eu que estou errado, esse sentimento é que está errado, é ele, o culpado é ele. E essa culpa que eu sinto, na verdade, é por ser uma péssima mãe. Eu estou querendo fazer um negócio que está errado. Aí entra o erro e o acerto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para sair desse condicionamento. É dificílimo, porque ele vem de todos os lados, inclusive da turma da criação com apego, da criação, porque daí vai dar nisso, é, é- é um permissivismo, eu não sei nem se posso dizer essa palavra, mas assim, a mãe tá ferida, e eu entendo, porque ela não quer passar para frente essa ferida, ela não quer ferir mais, só que tá distorcido dentro dela. Então, quando ela passa uma mensagem para o filho, é uma mensagem deturpada. Não é de amor verdadeiro. Então a gente não pode falar de amor, porque o amor, ele vira amor de fachada, como diz o James Cameron. Fácil, fácil, eu te amo e o tempo de qualidade é usado para justificar a minha ausência e o fato de que, na verdade, talvez eu não haja com amor, mas eu falo que eu te amo. Né? Então, peraí, ó, e hoje você vê isso, muito discursos de pessoas que falam sobre a parentalidade, do valor de dizer eu te amo. E toca muitas pessoas, porque elas são pais que estão fora de casa o tempo inteiro, elas estão longe do filho, elas terceirizaram toda a educação do filho. É difícil falar isso, porque eu não estou julgando esses pais. É desse lugar de maturidade que a gente tem que olhar. Senão a gente vira vítima e ataque e defesa. Não, não, não é isso. Não é questão de julgar. É conseguir examinar, fazer uma análise da situação para talvez não repetir erros ou então reduzir danos. E eu vou gostar muito, se eu sou um pai assim, de ouvir falar que só dizer eu te amo cura muita coisa. Só falar eu te amo, nossa, que me curou. É claro que é melhor do que não falar, é claro que é, mas não é o suficiente em termos de bem-estar pleno, em termos de como que eu vou alcançar esse potencial que me é dado de direito. Sabe assim, como que eu vou parar essa locomotiva do não nutrimento? Essa falta também de nutrimento materno, né?
ele coloca que vai trazendo esses distúrbios, né? Pessoas, distúrbios emocionais, coisas mais sérias, né? Psicopatias, assim. E quando é mais suave, vamos dizer assim, traz muitos anseios. Então a pessoa fica por aquela busca e tá sempre um vazio e ela sempre tentando preencher com coisas que não vão preencher. E o fato é que ninguém percebeu, ou poucos, né, perceberam que justamente faltou esse vínculo numa primeira relação social, que é a da mãe, né? Não tem jeito, é a mãe, né? Não tem como. Então, também é uma consequência, né, de tantos vícios e agora pessoal muito consumindo, né, a internet, essas coisas muito rápidas, muito intensas, supre, né, instantaneamente, mas Mas há um depois volta aquele buraco, vazio, o É, claro, há um buraco. buraco, né? O negócio é que a gente, é, a coisa é muito bem estabelecida quando a base ela está num lugar que não é a base. Então, é assim, o problema é isso, o problema é que falta falar eu te amo, o problema é que falta de ter tempo de qualidade. Então, eu estou mexendo ali numa base, e não estou mexendo na base, eu já estou mexendo no efeito, né? exato. E o que eu sinto que o James traz é a base, é Uhum. o fundamento da história, que é essa separação. E essa separação, ela vai ganhando muitas camadas. É uma separação de mãe e bebê, e quando a gente fala mãe, existem às vezes, experiências que quem vai estar ali no lugar da mãe não é a mãe, mas existe uma mãe ali, não é a mãe Sim, biológica, sim, claro, né? claro. Então, essa separação, esse desamparo, esse abandono. E aí, quando eu tenho esse desamparo, esse abandono e essa separação, eu começo a me separar da própria vida. Então, eu Hum, separo ser humano de natureza, separo mente e corpo, separo eu e você. E nessa separação, a gente vai ficando muito vulnerável e a gente precisa de uma proteção. sim. Essa proteção é a requalificação, Uhum. que um Estado, um governo, uma autoridade vai te dar. Eu vou te Sim, proteger, porque, sim, olha, realmente é perigoso viver, e eu vou te proteger. Então, é uma onda, né, que vai ampliando por muitas camadas e ganhando muita complexidade, e que está ali. Isso não é nada simplório, isso é absolutamente complexo, mas é muito simples. Esse primeiro contato, esse lugar de chegar ao mundo e sentir que eu estou em casa, e sentir que essa existência é para mim, porque eu acredito, eu tenho visto ao longo de 30 anos prestando atenção nisso, que a crença mais comum entre todos nós é a do abandono. Então, todo mundo fica buscando pertencimento. Não é possível que todo mundo foi abandonado por pai e mãe, mas sim foi. Quando você rompe esse primeiro contato, esse primeiro vínculo, e ele não se estabelece, pronto, a base é o abandono. E aí a gente fica. O efeito do abandono, essa pessoa está se sentindo muito sozinha. Monta uma escola, monta uma classe com todo mundo juntinho ali, chama a amiguinha para brincar, porque como se o efeito fosse a causa, e não é. O efeito uhum, é um mero efeito, né? uhum, E o James, ele chega ali na causa da história, de uma maneira simples, sintética. Isso que me encanta. Como é que pode escrever dessa maneira, né? É mesmo. 80 páginas de tanta. Então, é um pequeno, grande livro, é e a verdade. gente super recomenda num sentido mais amplo, que não seja uma leitura, como a gente aprendeu também a ler, consumista, né? Que a gente consome. E eu lembro que quando eu tive um encontro pessoal ali com como chama a argentina, que escreveu O Encontro com a Sombra, A A Laura Laura. a Gutman? Laura Gutman, ela falou assim, eu já tive vontade de pedir para recolher todos os exemplares
e proibir e queimar o original do encontro da maternidade de encontro com a sombra, porque virou, falou, as pessoas consumiram ele e virou um livro para poder reforçar os seus ataques. Então, eu crio meu filho assim, ó, lê esse livro se você quiser saber o porquê, né? Num processo completamente livre, com ausência de pertencimento, põe a Laura Gutman na cara dos outros para poder ter o direito de fazer a minha vida separada da sociedade. Uhum. Então, o James Kimmel, tanto no que aconteceu com as mães, o Retorno à Plenitude, é um desperdício se ele for lido para É. esfregar ele na cara dos outros, né? E você fazer a mesma coisa, só que dá outra polaridade. Eu acho que é um livro para a gente se reencontrar com a gente mesmo. São Uhum. livros para a gente se reencontrar com a nossa história ontológica e fechar ali, né, fechar ali o enigma e você poder fazer de outra maneira. Uhum. Porque a vida continua fluindo de outras maneiras, né, da Uhum. maneira mais genuína. Então, não é um livro Tá ativista, comendo. Não, não é um livro ativista, não. não é um livro para poder dar voz à minoria, é um livro humanitário, é um livro É, para dar voz à maioria, né? A todos. exatamente, Ana, exatamente. Esse ponto é muito importante. Eu vejo você como uma dessas leitoras ideais, a Flora também, eu vejo você e a Flora assim, que é justamente usar esse livro da forma que ele foi proposto para ser usado pelo autor. Você partir dele para ter esse terceiro livro que você falou, metaforicamente, e você fazer as suas perguntas e ir a fundo, e você não parar, porque não é um manual, ele não vai trazer a resposta, ele vai te suscitar muito mais perguntas, e você vai ser obrigado a olhar para dentro de você, para a intuição, para o instinto, de alguma forma, e é muito difícil hoje em dia. Por quê? Porque quando vem essa coisa do abandono, vem essa coisa do não atendimento das necessidades básicas quando a gente é bebê, o que que acontece? A gente sempre procura fora, porque dentro não tá. Se tivesse dentro, eu tava sentindo esse bem-estar que eu não tô. Eu tava certo, eu tava me sentindo certo. Eu sempre tive errado. Sempre meu pai falou que eu tô errado, minha mãe falou que eu tô errado, que eu tenho que melhorar, que eu não faço certo, que eu tenho que... Então tem que ser de fora. E quando tá tudo tendo que vir de fora, quando as coisas têm que vir de fora, é muito cômodo e é muito une a fome com a vontade de comer quando vem um manual de como proceder. Ó, a situação X, você procede Y. Se você quiser ser da educação respeitosa. Na educação respeitosa, a gente faz assim, ó. Tá bom? Se você quiser ser do clube. No clube de educação respeitosa é assim. Aconteceu tal coisa, você age assim. Isso é completamente um descolamento com a intuição própria de cada um. Só que as pessoas compram isso no sentido literal, no sentido metafórico, porque elas estão condicionadas a buscar fora. E se a partir do momento que a gente começa a falar assim, não, tá dentro a resposta, vai vir um cômodo tremendo, vai vir um senso de confusão profundo, porque você nunca foi para dentro da resposta, sempre é para fora. E só que se você continuar e atravessar essa confusão, você vê a luz. Você vê a luz da autoindependência. Pela primeira vez você vê que a autoridade é você. E não especialista, não Ana Tomás, não nós, não um livro. É você a autoridade. E isso revoluciona de tal forma a vida da pessoa que pode vir um medo danado dela assumir essa responsabilidade. Você falou que você começou a escrever, falou que você está escrevendo sobre responsabilidade. Vem o medo da responsabilidade. É fácil ler manual, na verdade é muito mais fácil ler manual do que você simplesmente se deparar com o problema, avaliar e o cara fala assim, agora a solução está contigo, passo a bola para você. O problema é esse, você deu uma olhada, sacou, saquei, então agora cabe a você. E agora? Pai, mãe, psicólogo, ajuda aqui, dá uma força. Não, é você. Precisa muita maturidade, precisa ser adulto, precisa ter capacidade de autohonestidade, de olhar,
poxa, realmente eu estou ferido, por isso que eu firo, né? Precisa ter essa autohonestidade que vai vir de uma coisa que talvez só venha quando você quer mudar com seus filhos. Porque se você, aquele padrão, aquela vida quando você namorava, a mesma coisa, quando você era nada, nunca mudou, mas aí você teve seu filho. E aí você viu o padrão se repetindo e passando para ele. Aí muitas mães falam: Meu Deus, agora eu vou fazer por onde para acabar com isso. Eu não quero que meu filho tenha essa mesma coisa que eu tenho. Até antes dele nascer estava tudo legal, mas agora para ele. Então, por causa do filho ou da filha, muitas mães e pais e avós são capazes de mudar uma trajetória pré-determinada pelo hábito, sabe? E aí vem a oportunidade. Então, você tem que aumentar o desejo de querer fazer melhor. Se isso acontecer, naturalmente as respostas vão começar a chegar. Eu acho que, então, como eu falei no começo, né, uma coletânea de artigos que o Du fez essa sequência brilhante, para mim é brilhante essa sequência que ele colocou esses artigos, que esse começo, né, só para dar um resumão assim do livro. Esse começo, esses primeiros 4 capítulos falam sobre essa família nuclear, né, mãe, bebê e pai. No quinto e no sexto ele vai falar sobre as consequências dessa retirada, né, do maternar natural, como as psicopatias, né, a psicopatia, parentalidade psicopata e sobre Columbine. E no final é tipo um grande finale, assim, né? Fecha com chave de ouro, que é um capítulo que é, como você falou, Ana, parece que esse é para cada um de nós, né? Tá falando diretamente assim com nós, com a gente. E para mim esse último capítulo, não sei nem se é muito bom falar isso, mas sinceramente, assim, para mim é um soco no estômago. Esse último capítulo é assim, é nó na garganta, é soco, vem tudo, assim, porque ele fala sobre as punições que a gente comete contra as crianças, contra os nossos filhos, que é quem a gente deveria proteger e amar e cuidar, e é contra eles que a gente comete essas punições, não é contra outro adulto. Se fosse contra outro adulto, a gente estaria preso, sofrendo processos penais. Mas quando é criança, não tem problema. Por quê? Porque a criança é considerada um ser inferior. Ela não é considerada talvez uma pessoa, ela é só uma criança. E aí ele vai destrinchando as punições, desde as piores, das óbvias, até as sutis, que a gente faz todo dia. Aquelas pequenas coisinhas de manipulação da mente da criança. Então, conseguindo, assim, digerir, conseguindo absorver algo desse livro, eu sinto que é possível que cada um de nós, fazendo pouco, fazendo só assim, no seu núcleo, na sua vida, fazendo essas mudanças, pelo menos desvelando, né, da onde que está vindo tudo isso, é capaz, é possível que a gente retorne a essa plenitude de ser um ser humano total, completo, Uhum, íntegro, uhum. terno, amoroso e tudo que a gente pode ser como ser humano. E é simples sem ser simplório, mas é simples, né? Por isso que a plenitude não vira uma coisa ali distante para se alcançar, ela fica uma coisa bem próxima, né? Então e assim, é um caminho. Então essa plenitude que é interna, que é possível, que ela está sensível em nós, é uma eternidade de experiência, mas ela precisa começar, né? Sim, sim. Precisa reconhecer. Então, aqui tá. A gente fez esse encontro para recomendar muito essa leitura. O Coração Infinito é uma editora caseira Familiar. e familiar e singela, mas já tá assim, você já está projetando coisas ainda mais hardcore ali para fazer abalar as estruturas
Então, é lindo, né? Caseiro, familiar, livrinho. E daqui a pouco as estruturas caem todas, né? Então, compra direto com vocês da editora. Eu tenho também aqui o que aconteceu com as mães para vender pela editora, então, mesmo valor da editora. E o Retorno à Plenitude, eu só tenho o meu exemplar, mas ali na editora, No nosso site, Ana, no site. coraçãoinfinito.com.br, www.coraçãoinfinito.com.br, ou também no nosso Instagram, coração.infinito. Tá lá, tá vendendo os livros, é só chegar na lojinha lá, comprar ou falar direto com a gente. Tá? E aí eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. E isso, né? Esse lugar aberto, tanto com vocês, como Total. comigo, como entre as pessoas que vão lendo, para a gente poder ir criando circunstâncias para To- aprofundar ele, né? Sim, sim. E eu quero aproveitar, Ana, aproveitar assim, você escreveu aquela orelha. Nesse livro tem uma orelha sua, você não falou até agora, mas tem. É uma orelha Linda minha. orelha, a gente ficou honrado de ter. E o Maurício Cury, o querido Mal, também que nos apoia de maneiras incríveis. É um coração enorme, um trabalho maravilhoso que ele faz. Também tem aqui a orelha dele, do Instituto Comover, queria dizer isso, além do prefácio do Álvaro Areias, também um lindo prefácio. É, e o legal é isso, é aí a gente se ajudando a ver os pontos cegos que cada um de nós temos. E aí, nessas conversas, a coisa vai ampliando, e esses encontros a gente está super aberto a fazer para estar junto, para poder tirar os nossos pontos cegos e trazer alguma coisa que possa ajudar a abrir pontos também das pessoas. Eu não sei se ainda dá tempo de alguém fazer pergunta, alguma coisa, Ana. Alguém quer trazer alguma questão agora? É bem sobre isso mesmo, é ponto cego, né, que ele revela. É, Olha, eu acho que é uma conversa que vai gerando mais introspecção, né? E talvez curiosidade e vontade de entrar nesse universo do James Kimmel, mas né, nosso contato está aí público e aí podem boa, entrar em Ana. contato para Isso, interlocuções, isso sim, Ana. É né? isso, né, querida? Com certeza. Sim, eu gostaria de convidar algumas pessoas que leram o livro para poder falar sobre, e então em breve eu anuncio ali Legal, algumas Ana. peças a mais para a gente poder entrar, porque aqui a gente está apresentando o livro, mas no dia a dia a gente precisa de apoio para se juntar e caminhar Exato, juntos, né? exato, Ana, exato. Maravilha, gente. Onde encontra o livro? Então, no Coração Infinito, que tanto no site como no Instagram. www.coraçãoinfinito.com.br ou no Instagram é coração.infinito. Lá você vai ter os. Diretamente com a editora. Exato. Isso. Bom. Então tá bom, amores. Beijo Obrigada, grande. Ana. Espero Obrigado, Ana, reencontrá-los querida. presencialmente em Obrigado. breve. Sim, Sim, vamos tomara sim. que dê para nos reencontrarmos, querida. Obrigado por Sim. esse chamado. Sempre é um prazer estar com você, uma alegria imensa, viu? Obrigada a todo mundo Beijo também grande. que Beijo das assistiu. crianças. Obrigada a todo mundo que veio aqui fazer esse Obrigado a todos que tiverem, quem está assistindo campo. agora, fora aqui do encontro, né? Uhum. Beijo, gente. Beijo. Beijo.